Graça e paz, irmãos e irmãs, estamos aguardando ansiosamente a chegada da primavera, em contagem regressiva para o retorno seguro às nossas reuniões presenciais. O desejo de reencontrar os irmãos, as irmãs e celebrar juntos é enorme. Por isso queremos chamar a igreja para se unir em oração, especialmente nos próximos 30 dias, pedindo por discernimento, sabedoria, recursos para fazermos as adaptações necessárias no nosso espaço físico, assim como os ajustes na dinâmica e segurança das reuniões, com número reduzido de participantes, tanto dos adultos como das crianças. Bom, dando continuidade à série Vida Nova para Todos, a partir do Evangelho de Mateus, vamos considerar algumas parábolas fascinantes que Jesus contou para ilustrar a presença do reino de Deus no mundo. Mas o que significa dizer que o reino de Deus chegou, que está ao alcance, que pode ser experimentado? Os judeus esperavam pela vinda do reino de Deus, conforme anunciado pelos profetas. Entretanto, eles imaginavam uma intervenção divina instantânea, catastrófica, a irrupção de um novo sistema, a libertação política. Até João Batista, por exemplo, teve dúvidas se Jesus era mesmo aquele que havia sido prometido, em razão desse paradigma que havia na mente dos judeus sobre como o reino de Deus chegaria. Considerando os questionamentos, as dificuldades para perceber a presença do reino de Deus, Jesus contou algumas parábolas para ilustrar a dinâmica da chegada, da presença, do desenvolvimento, da plenitude do reino de Deus. Jesus desejava que seus seguidores tivessem uma compreensão bem clara da dinâmica da introdução do reino de Deus no mundo. Por isso transmitiu visões do reino de Deus por meio dessas parábolas, ilustrando a presença, a atuação do reino a partir de elementos bem conhecidos da vida cotidiana. A primeira visão foi uma perspectiva panorâmica do reino de Deus. Uma visão panorâmica é como um sobrevoo, uma visão geral, do alto, como se fosse uma visão de um drone. Primeiramente, Jesus ilustrou a presença do reino de Deus através daquela parábola bem conhecida, do joio e do trigo. Nessa história, a presença do reino de Deus ou do reino dos céus, que são expressões sinônimas, é como um homem que semeia a boa semente em seu campo. À noite, entretanto, vem um inimigo e semeia joio, tipo uma erva daninha, no meio da plantação do trigo. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo então queriam arrancar o joio, mas o patrão disse para não fazerem isso, pois arrancaria o trigo junto com o joio e a safra seria perdida. Eles deveriam aguardar até a colheita, quando os encarregados da colheita separariam o joio e o queimariam e juntariam o trigo e guardariam no celeiro. Jesus mesmo explicou essa parábola, dizendo que o homem que havia semeado a boa semente ilustrava a sua ação, que ele, Jesus, por meio da proclamação do Evangelho, dos seus ensinamentos, formava os filhos do reino de Deus. Aqueles que aderem a Jesus, confiam nele, o seguem e aplicam os seus ensinos, tornam-se cidadãos do reino de Deus, família de Deus. O joio, por outro lado, são os filhos do maligno,
e o inimigo que o semeia é o próprio diabo. Aqui a ação satânica é descrita como uma atuação rival, formando uma mentalidade antagônica, resistente ao reinado de Deus, visível naqueles que se opuseram a Jesus, ensinando uma mensagem contrária ao Evangelho. Porém, chegará o dia da colheita, o fim desta era, e os encarregados da colheita, os anjos, colherão o joio e o queimarão no fogo. O fim da era, essa é uma expressão muito importante para compreender o fluxo do tempo para o estabelecimento pleno do reino de Deus. O fim da era é marcada pela intervenção de Jesus, que envia os seus anjos para separar o joio do trigo, excluindo do seu reino tudo aquilo que não faz parte do projeto de Deus. No fim, os justos, agora comparado a estrelas, brilharão como o sol no reino do seu Pai. Essa parábola transmite algumas percepções muito interessantes sobre como o reino de Deus acontece. O reino de Deus entra em ação nesse mundo por meio da obra, da pessoa, dos ensinos de Jesus. Em toda a história, a chamada era presente, há tanto a ação divina como a ação maligna, o antirreino. Os filhos do reino são aqueles que já experimentaram a ação transformadora, as bênçãos do reino de Deus no presente. Apesar da tensão, o trigo coexiste com o joio nesse mundo, que esse joio não deve ser arrancado precocemente, porque isso traz dano ao trigo. Mas haverá uma ocasião de colheita onde será feita essa separação definitiva. E isso vai inaugurar um novo tempo, uma nova era. Jesus conta mais uma parábola semelhante que ajuda a ilustrar a dinâmica do reino de Deus na história, nesse mundo presente. Ele disse que o funcionamento do reino de Deus é semelhante a uma rede que é lançada no mar. Uma rede que apanha todo tipo de peixe. Peixes bons, peixes que não servem. E quando essa rede está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Depois, quando a rede chega à praia, é que os pescadores vão ver os peixes e separar aqueles que consideram bons em cestos e jogar fora ou jogar de volta aqueles que consideram ruins, os que não servem. Jesus conclui a parábola dizendo novamente que assim acontecerá no fim dessa era, desse tempo que vivemos. Os anjos separarão os perversos dos justos. A ação e a proclamação do reino de Deus no presente se dirigem a todas as pessoas e convida todo tipo de gente, ajuntando todos sobre essa rede da proclamação. Vem, entretanto, um dia, quando a rede estiver cheia, que ela será puxada para fora do mar, e então o conteúdo da rede será revelado, e será feita a separação do que é considerado bom e apropriado para o reino daquilo que é considerado inadequado. Ambas as parábolas indicam um forte contraste temporal entre a situação do presente, do reino com as suas limitações, e o glorioso estado futuro. O reino de Deus já foi inaugurado no presente, já atua, mas só será revelado plenamente em toda a sua glória no futuro. Para visualizar melhor, imagine uma linha do tempo, dividida por uma futura intervenção divina. A chamada era presente corresponde à primeira parte da linha. O reino de Deus entrou e começou a agir dentro da história através de Jesus. Um dia haverá uma intervenção celestial definitiva e final, representada pelo X. Esse julgamento divino inaugura a era vindoura, a segunda parte da linha.
Jesus utilizou essa estrutura de tempo, era presente, era vindoura, em muitas ocasiões. Se você fizer uma leitura atenta dos seus ensinamentos nos evangelhos, vai perceber a importância desse conceito no pensamento do Senhor. Na Escola de Cristo, nos cursos sobre o Reino de Deus, aprofundo essa temática. Mas Jesus comunicou uma segunda visão, a visão do desenvolvimento do reino. Jesus conta mais duas pequenas parábolas, a do grão de mostarda e a do fermento na massa, para explicar o mistério do desenvolvimento do reino de Deus na era presente. Primeiro, Jesus disse que o reino de Deus é como um grãozinho de mostarda que um homem plantou em seu campo, que embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm até fazer ninhos nos seus ramos. Emendando com essa parábola, Jesus comparou o desenvolvimento do reino de Deus com uma pequena quantidade de fermento que uma mulher toma e mistura numa grande quantidade de farinha. E toda a massa fica fermentada no final das contas. Ambas as ilustrações indicam que a presença atual do reino de Deus na história parece pequena e insignificante a princípio, assim como uma sementinha pequenina, mas que um dia se torna uma grande árvore. O reino de Deus é assim, começa minúsculo no mundo, ou no coração, e se transforma em algo viçoso, vistoso. Tem um princípio pequeno, mas por causa do seu enorme potencial, transforma a vida e o contexto de todos aqueles que o experimentam. O desenvolvimento do reino de Deus não se dá instantaneamente, não se dá de modo espetacular, mas age a partir do que é considerado pequeno pelas pessoas em geral. E através de um processo gradual e invisível, transforma o que toca, produzindo bênçãos para os outros. E um dia se tornará pleno em toda a terra. Uma terceira visão, a conexão com o reino de Deus. Como interagir? Como se conectar? Como experimentar a realidade do reino de Deus já no presente? Como participar dessa dinâmica maravilhosa que Jesus introduziu no mundo? Das visões mais amplas e abrangentes, Jesus agora focaliza um momento muito especial. Como que uma pessoa descobre o reino de Deus hoje? Como que alguém pode se conectar e apropriar-se do reino de Deus? Para isso, Jesus contou mais duas pequenas parábolas que ilustram a descoberta e a conexão com o reino de Deus. O reino de Deus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente e então, cheio de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino de Deus também é como um negociante de pérolas que procura pérolas preciosas e quando encontra uma especial de grande valor, vai e vende tudo o que tem e a compra com alegria. Em ambas as histórias, os personagens fazem descobertas maravilhosas, de modo inesperado e surpreendente. Descobertas que têm o potencial de mudar completamente as suas vidas. O reino de Deus é assim. Está no ar, está soprando no vento. O agricultor, um meeiro, descobre por acaso um tesouro, uma surpresa, enquanto estava arando a terra. Já o negociante de pérolas estava em busca de boas oportunidades de negócios. O encontro com Jesus, com o Evangelho, pode chegar tanto como uma surpresa inesperada ou como o resultado de uma busca intencional.
ambos, para adquirir o bem de valor inestimável que possibilitará viver uma nova vida, vão e vendem tudo o que possuem para adquirir o que desejam. Isso significa que para experimentar o reino de Deus no presente, é preciso depositar toda a confiança e responder ao Evangelho, entregando tudo de si, abrindo mão e ajustando-se às demandas do Evangelho, aquilo que o reino de Deus pedir. O reino de Deus, quando percebido, quando descoberto, deve ser buscado acima de qualquer coisa, qualquer outro bem. O reino vale o empenho, vale o investimento de tudo que se tem para ser adquirido. Quando você discernir, quando você perceber o reino de Deus tocando no seu coração, aproveite a oportunidade, pois não há nada mais valioso nesse universo que viver sob o governo, a graça e o poder de Deus. O Senhor abençoe a sua vida e o seu coração, concedendo visões e percepções da presença, da realidade, da proximidade do reino de Deus. E que você toque e se associe nesse reino. Tenha uma ótima e abençoada semana e até o nosso próximo encontro.